minutos. Hoje é dia do Dr. Ziro Costa. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio UF. Tudo bem? Tudo certo? Bom dia, Edmilson. Prazer enorme estar aqui com vocês, com os seus ouvintes. Eu quero dizer que tem para o senhor o seguinte, tem muito preso que passa melhor do que quem está aqui fora. Mas não é? Tem gente que não ganha R$2.000 por mês e o preço está saindo quase isso para a gente. É verdade, a gente tem um sistema prisional, talvez o segundo maior do mundo, né? Perdendo só para os Estados Unidos. E é um custo, como você citou aí, bastante elevado para manter, né? Aliás, o Brasil gasta mais do que recebe, né? Como sempre, né? Aliás, há décadas. Doutor, a reforma da Previdência ficou para agosto, mas o senhor acha que a fase mais importante já foi superada, dessa tão falada, tão comentada reforma da Previdência? Então, Edmilson, sem dúvida foi um feito heróico ali do presidente da Câmara, né? O Rodrigo Maia. Por que foi um feito heróico? Porque você tem uma Câmara muito dividida, né? Dezenas de partidos, cada um puxando a sua sardinha para uma determinada brasa. Então, convencer todo mundo de que a reforma era importante, sem dúvida, foi um trabalho muito duro, um trabalho árduo, e ele está de parabéns. Agora, o fato de... Bom, também passou na primeira instância, né? Uhum. Agora vai para, acho que é 6 de agosto, que está marcada a segunda reunião. Não é uma reunião mais supressiva, né? Vamos dizer, o mérito da questão já foi decidido, então deve passar, e dali segue para o Senado, onde o relator deve ser o Tasso Gereissati, né? Então, eu acredito que deve passar. A economia ali está ali girando em torno dos 900 bilhões de reais. Pouco se divulgou, mas vamos dizer, esse mês foi aprovado uma lei contra o combate às fraudes previdenciárias, né? Isso também deve render outros 220 bilhões de reais para o bolso do governo. Então, sem dúvida, é um passinho, não vai resolver o problema do Brasil, o problema do Brasil é outro, mas, vamos dizer assim, saímos um pouco daquele sufoco. Ontem também você teve aí a nomeação do presidente do BNDES, né, o Gustavo Montesano, cujo objetivo vai ser, um dos objetivos, provavelmente, abrir a caixa preta do BNDES, mas mais do que isso, vender as participações do BNDES em essas empresas que foram privatizadas nos últimos anos. Isso também é uma outra entrada de caixa, provavelmente aí em torno de 140 bilhões de reais. Então a gente segue nessa linha de tentar equacionar as contas, mas não é vamos dizer, essas medidas que eu citei há pouco não resolvem, uma vez que o grande problema do Brasil realmente é um governo que gasta mais do que recebe. Muito bem, são 8h17. Na semana passada nós iniciamos um assunto aqui que rendeu sobre aquela história de como vender mais, como o vendedor pode ganhar numa situação crítica e de crise como nós vivemos. Nós sabemos que o PIB só cai, e como é que podemos vender mais em tempos tão difíceis, doutor? Pois é, os tempos realmente não são dos mais calmos, né? Por quê? Porque o Brasil tem uma máquina muito pesada. Então hoje a gente já está aí devendo cerca de quase 79% do PIB, né? O que dá a bagatela aí de 3,9 trilhões de reais, o que é um número absurdamente alto para o país, né? Você pode comparar, por exemplo, com o Japão, os Estados Unidos, não, mas eles devem mais, mas eles são ricos, né? Pode dever um pouco rico, sempre pode dever um pouco mais. E nós não, nós somos pobres. Então o que acontece? A gente paga um juros muito alto por essa dívida. Então o governo não emite dinheiro, não emite papel, a inflação está contida porque ele não emite papel, mas em compensação ele fica vendendo esses títulos do Tesouro, né? Para que isso entre dinheiro no caixa. Vendendo o título do Tesouro, ele aumenta o juro para poder ser atraente, né? E as pessoas compram esses títulos e ele vai fazendo a famosa rolagem da dívida, né? Agora, como é que um vendedor, por exemplo,
dentro de um quadro desse tão desalentador, vamos dizer assim, poderia vender mais, né? Eu vou dizer que são dois passos. O primeiro passo seria o seguinte: por que a sua empresa produz, né? Qual é o motivo dela fabricar determinado produto ou entregar um determinado serviço? Veja que eu não estou perguntando o que ela produz, porque se você perguntar o que a empresa produz, o fulano vai ficar o dia inteiro falando, né? E depois, se você perguntar como é que ele faz, aí ele vai ficar outro dia falando como é que ele faz. Mas eu acho que a pergunta fundamental é por que você faz, né? O que você atende, vamos dizer, qual que é a necessidade, o valor que o cliente estava buscando, que você foi e atendeu. Então, eu acho que o vendedor ele faz parte de um processo, como se fosse uma linha de montagem. Você vai montar um veículo, a venda está lá na ponta, quer dizer, o veículo tem as peças, tem isso, tem aquilo, e vai ter a pintura e tal, os testes, ele sai lá na frente e o vendedor vai sair vendendo aquele veículo. Então, por que ele fabricou o veículo? Eu acho que esse por que você vende sapato? Por que você fabrica camiseta? Eu acho que essa é a pergunta fundamental. E aí o segundo ponto, você precisa saber o que o cliente ou o que o consumidor valoriza, né? O que, por exemplo, move ou o que moveria ele para desembocar numa compra, né? Eu acho que esses são os dois pulos do gato que você, de início, tem que dar para que o vendedor, vamos dizer assim, venda mais. Ou seja, saber por que você que a sua empresa fabrica aquele produto, que ele entrega aquele serviço, e o que o seu cliente valoriza. A partir daí dá para criar uma estratégia empresarial. Muito bem, e para o vendedor que está nos ouvindo agora, a maioria deles tem uma meta a cumprir mensalmente. Uhum. Como é que é fácil correr atrás de... É fácil? É fácil. Então, é fácil correr atrás disso. Eu nunca fui vendedor, na verdade, a única coisa que eu vendi na vida foi a minha voz e propaganda, né? Mesmo assim, horroroso. Não sei vender nada, absolutamente nada. Não, mas todos nós somos vendedores, né? É de alguma coisa, né? Mas tem gente que tem o dom para isso. Tem pessoas que você não está interessado no produto e de repente a pessoa fala 5 minutos na sua orelha e você acaba comprando o produto sem nem perceber. Não é verdade? Então, eu acho que o ponto aí é o seguinte... Questão de dom, né? Ou não? Não é questão de dom. Eu acho que você... Treinamento, é lógico que tem gente que aprende com a vida, né? Gastando sola de sapato, ele vai ficando lapidado e tal, e aprende. É verdade. Mas vamos dizer, como nós falamos lá no início, ele sabe por que está vendendo o produto. Segundo, ele sabe quais são os valores que o cliente, por exemplo, monetiza, que o cliente fala, não, eu pago por isso, né? E aí entra, por exemplo, o que você falou, qual é o jeitão, qual é a maneira de atingir esse cliente? Então, vamos supor, você vende, vamos dizer, sapato, né? Então, você vende sapato. Mas por que você vende sapato? Não, eu vendo sapato barato para proteger o pé do fulano e tal, não sei o que. Então, tá bom. Mas não, eu vendo um sapato de cromo alemão, não é só para proteger o pé do fulano, é para o cara ter um status e tal, não sei o que. Então, você sabe por que você está vendendo aquele produto. E aí o cliente entrou na sua loja, ele tem vários perfis, né? Então, por exemplo, vamos pensar um exemplo aqui. Vamos supor que seja uma senhora afável lá, uma senhora simpática e tal. Então ela vai querer saber, escuta, esse sapato ficou bom no meu pé, você acha que minha filha vai gostar, né? O que a senhora acha, né? O que você acha, você usaria, não sei o que e tal. Agora, entrou lá um fulano e você tem que dar corda para ela, perguntar da filha dela, como é que a filha dela é e tal. Agora entrou lá um rapaz que vai estar comprando um sapato para namorar, certo? Ele é mais pragmático, vamos dizer assim, né? Ele quer saber quanto é que custa esse par de sapato aí. Escuta, se tiver que trocar isso aí, porque ela vai trocar, tenho certeza que ela... Normalmente ela vem trocar, então dá para trocar, dá para um papelzinho para mim para trocar, ponto, puf, pá, né? Não fica discutindo. Ou entrou, por exemplo, um fulano como eu, por exemplo, mais analítico, né? Então, escuta, esse sapato aí, essa costura, que tipo de costura é e tal, onde foi costurada a mão, é a mão que cordonê, não sei, fulano usou e tal. Então, se você, por exemplo, fizer o discurso da pessoa analítica para o cara que é pragmático, você não vende, você não entra na frequência dele, né? Então, eu acho que a magia do vendedor
seria ele pelo menos criar um estereótipo de como é aquele vendedor, rapidamente praticar nos primeiros 5 minutos uma boa escutatória, e depois ele entra com a oratória, né? Mas os instantes iniciais é no sentido de entender essa necessidade e aí sim, vamos dizer atuar em cima dessas emoções, né? que o cliente pode manifestar. Por tudo que o senhor disse aí, eu percebi o seguinte: o vendedor precisa conhecer os vários perfis de clientes, né? O senhor citou a senhorinha, depois o senhor citou a pessoa, o namorado que vai comprar o presente para o namorado, mais pragmático. Depois o senhor deu o próprio exemplo, o analítico. Então, é importante conhecer os vários perfis de clientes que existem, né? É fundamental. Para que ele possa desenvolver um método para vender para todo mundo. Porque o que acontece, Edmilson? As pessoas nós estamos cansados de dizer, as pessoas não são iguais. Não. Se as pessoas não são iguais, por que o vendedor vai fazer sempre o mesmo discurso? Uhum. Então, ele não vai vender. Ele vai vender, vamos supor que ele aprendeu a fazer um discurso. Então, ele vai ter mais sucesso com aquelas pessoas que se identificam com ele. Então, se ele é uma pessoa, por exemplo, afável, vamos dizer assim, né? A velhinha lá de Taubaté, olha como é que vai fulano, não sei o quê, lembra aquele quadro lá do Chico Anísio, né? Então, ele vai vender para essa velhinha. Quando entrar um fulano pragmático e tal, o cara vai ficar meio irritado e falar, vou embora, vou sair dessa loja. Então, o bom vendedor, ele consegue caracterizar, a gente falou 3, 4 tipos aqui, mas, por exemplo, o Carl Jung, já lá atrás, ele já definiu a população mundial em 12 grandes blocos, 12 grandes tipos. E o que acontece hoje, e aí vamos puxar um pouco a orelha do vendedor, é que a gente fica falando aqui, não, mas que a tecnologia melhorou, que a coisa agora é exponencial, que o mundo mudou, que a velocidade não sei o quê. E a profissão do vendedor evoluiu muito, mas muito mais até do que a tecnologia. O problema é que acho que talvez muitos deles não enxergaram isso. Então, evoluiu como? Evoluiu com a neurociência. Então, o que acontece hoje? A neurociência que estuda o cérebro, ela sabe quais são os inputs, quais são as emoções que o fulano pode ter, né? E como é que você pode trabalhar isso. O problema é que o vendedor hoje, pelo menos a grande maioria deles, ficou parado há 20 anos atrás. De 5 anos para cá, a evolução foi brutal nesse sentido, né? Brutal. Então, ele tem que ter não só um treinamento, mas também tem que dar um passinho à frente, né? Vamos dizer, tentar se instruir, estudar e ver como é que ele pode melhorar essa técnica. Eu acho que esse é o grande recado. Tá certo. Existe algum método, alguma tática de atingir o emocional do cliente? Sim. Existe? Sim. Porque o que acontece? Primeiro que existem as emoções básicas do ser humano, né? Aí depende muito do autor. Mas basicamente, por exemplo, se você pegar um autor, por exemplo, um canadense, que eu até gosto, que é o Eric Berne, ele divide as emoções em raiva, medo, tristeza, alegria e afeto. Outros autores já coincidem em alguns dessas emoções e tal, e até inclui o nojo, por exemplo, como uma emoção. Mas essas são as emoções básicas. E em cima, depois você tem as emoções mais complexas. Então você identifica que emoção você quer atingir e você cria um discurso. Vamos dar um exemplo, que nós estamos com o tempo estourado aí. Mas, por exemplo, você pega, por exemplo, o medo. Então, estamos falando da loja de sapato. Se o fulano, você vê que é um fulano que, por exemplo, é a velhinha lá, o afável, que pode ter medo, que não sei o quê, ou de que vai ter que trocar o sapato e tal. Você pode fazer um discurso assim, então, eu estou aqui trabalhando nessa loja desde o ano 2005, né? E aqui fulano trabalha, já usou esse sapato aí. Quando você falou está trabalhando desde 2005, quer dizer, nós estamos em 2019, a pessoa vai fazer a conta na cabeça dela e fala, pô, essa menina está trabalhando aqui há 14 anos, né? Então, vamos dizer assim, esse medo que eu tenho
e eventualmente não trocar o par de sapato, ou da loja falir, fechar e eu morrer na praia, não existe. Então você dá um input subliminar para essa pessoa. Você não vai falar, não fica com medo, mas você deu uma informação que deixou ela mais tranquila. E assim você pode trabalhar tanto as emoções básicas, como as emoções mais complexas. Isso tem que ser treinado, né? Isso é treinado. É que nem você falou, tem vendedor que, o cara tem uma boa lábia, não sei o quê, mas ele acabou aprendendo isso meio que na prática, dando cabeçada, gastando sola de sapato. Mas não é assim. Hoje você pode estudar isso e desembocar isso numa assertividade muito maior no que tange a um fechamento de contrato ou uma venda propriamente dita. Gastar um pouco menos de sola de sapato, né? É que também tem gente que estuda e não aprende nada. Tudo na vida tem um pouco do dom, né? Por isso que é importante você descobrir para em que segmento você vai se dar melhor, né? Por exemplo, se eu for vendedor, não é que eu não vou aprender, eu vou aprender, claro, mas eu vou ter um pouco mais de dificuldade. Talvez você não tenha não tenha o talento para isso. Exatamente, é o talento. É a mesma coisa de ser jogador de futebol. Eu poderia ter sido um jogador de futebol excelente? Não. Seria um zagueirão de fazenda. Sim, mas jogaria. Mas com um pouco de treino, não é verdade? Talvez faria um pouco de sucesso. Não seria lá um Marquinhos, sei lá, um Ricardo Rocha, mas seria um Tite, por exemplo. O que já se destacaria bastante. Não como jogador, né? Mas é isso, doutor. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui. É sempre importante a gente estar falando de assuntos que abordam o cotidiano das pessoas, né? Porque imagina nesse momento quantos vendedores que não ouviram toda essa explanação, toda essa explicação, e quantas pessoas estão que deram aquele, nossa, eu estou errando nisso, posso melhorar nisso, posso melhorar naquilo, entendeu? Vamos ver as perguntas que chegam durante a semana aí, quem sabe a gente consegue explorar um pouco mais, principalmente essa parte das emoções, né? E hoje, por exemplo, as emoções, elas têm uma diferenciação bastante clara hoje na neurociência entre emoção e sentimento e tal. Então vamos ver se a gente consegue explorar isso, quem sabe, na próxima quarta-feira. Tá certo. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato aqui pelo nosso WhatsApp, 971301527. 19-97130-1527. Inclusive, se você quiser sugerir algum tema para que o Dr. Zero Cost possa falar com a gente aqui, desenvolver um assunto aqui na rádio, fique à vontade. 19-97130-1527. É só você mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp e a gente traz para você o tema que você gostaria que a gente abordasse aqui, ok? Doutor, quarta-feira que vem tem mais. Isso. Eu estou colocando as nossas entrevistas lá no canal do Dr. Zero Cost, né? Se o pessoal quiser, nós estamos gravando, e se quiser escutar novamente, está lá no drzerocost.com.br. Repete, por gentileza. zerocost.com.br. Dr. Zero Cost. Tá certo. Tá bom. Grande abraço. Semana que vem tem mais. Também tá. Um abraço, Edilson. Sucesso aí. Tudo de bom. Muito obrigado. Um abraço. São 8h33 aqui na UOF. A gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos já com música e